Opa, galera, beleza? Aqui é o E Guilherme. aqui o Rony, do Senhor Tanquinho. E o vídeo de hoje é um pouco diferente. Isso porque dessa vez a gente fez uma live no Facebook e resolveu postar todo o conteúdo agora no YouTube também, pra quem não assistiu. É isso aí, os links importantes e melhores momentos estão aqui na descrição, você confere aí. E curte e assina o nosso canal para ter acesso a mais lives. E também nossa página do Face, porque lá que vão ser feitas as novas lives do Facebook. Lembrando que o assunto da live é jejum intermitente, focando em como começar, os principais protocolos e uma sessão das principais dúvidas ao final. Então assiste até o final, porque a dúvida de alguma pessoa lá da live pode ser sua também. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho. E aí, gente, tudo bem? A gente já está aqui com 10 pessoas online. Tudo bem? A Rosimara mandou oi aqui. A Fábia mandou um boa noite. Boa noite, Fábia. A Aline Barros também está aqui espiando a nossa transmissão. Então, tá bom, vamos começar. Como a gente prometeu, a gente hoje ia falar um pouquinho de jejum intermitente, focando principalmente nos protocolos, que inclusive foi um texto que a gente soltou hoje no site, né? Falando sobre as 5 principais maneiras de fazer jejum intermitente. Quem não viu o texto ainda, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários. E aí vocês podem ver depois que acabar aqui. Que aqui a gente vai falar aqui de maneira resumida o que a gente está passando nesse texto. Bom, para começar, a gente queria passar rapidinho sobre os benefícios, né? Os 10 benefícios do jejum intermitente, que é uma coisa aí que todo mundo ultimamente anda falando sobre jejum intermitente, está na moda, apesar de não ser uma coisa nova, né? O jejum intermitente a gente pratica na prática desde que a gente começou a existir, que nem sempre havia comida disponível para os nossos ancestrais, e então eles ficavam longos períodos sem comer. Inclusive é uma prática muito comum e centenária para algumas religiões, como por exemplo o islamismo. Os muçulmanos praticam durante o mês do Ramadã um jejum que vai do amanhecer até a hora que o sol se põe, e todos eles estão aí vivos, inclusive muitos emagrecem durante esse mês onde eles praticam o jejum. E então o jejum não tem nenhum perigo para a saúde, pelo contrário, apresenta benefícios, e o Guilherme vai contar para a gente quais são esses 10 benefícios. Bom, o jejum tem vários benefícios, desde os psicológicos até muitos outros, mas um deles é a praticidade, na verdade, né, de você comer menos frequentemente, fazer menos refeições. Todo mundo que já tentou levar uma vida fit, naquele paradigma do passado, de fazer 6 refeições por dia, preparar marmitinha, levar sempre barrinha, fruta em tudo que é lugar, sabe que isso não é prático. Então só o fato de você não ter que se preocupar com tantas refeições por dia já é muito bom. Um outro benefício dele é o fato de você conseguir emagrecer com mais facilidade, porque reduzir calorias, comer menos e mesmo os benefícios hormonais do jejum, tudo isso contribui para um quadro favorável de emagrecimento sem tanto sofrimento. Junto com esses benefícios que ajudam a emagrecer, e é um benefício de saúde geral também, é a melhora da sensibilidade à insulina, que é como o seu corpo responde a esse hormônio insulina, como que as suas células conseguem processar a insulina, se elas entendem quando a insulina manda algum sinal ou não. Então essa sensibilidade é melhorada. A gente vai falar sobre isso num texto na próxima semana no site, em mais detalhes. Outro benefício ainda é o aumento da secreção do hormônio do crescimento, que é um hormônio muito importante tanto para construir massa muscular quanto para perder gordura. Então você quer maximizar a produção desse hormônio, ele é produzido durante o nosso sono e também durante o jejum intermitente. E também promove a autofagia celular, que é um processo meio que de reciclagem das nossas células. Inclusive, um pesquisador japonês que investigou mais a fundo esse processo ganhou o Nobel de Medicina esse ano por investigar a autofagia celular. E sabe o que pode ajudar você a conseguir esses benefícios de promover a longevidade e reciclar sua célula e ter mais saúde? Fazer jejum. Então a gente falou de todos esses benefícios no primeiro texto. A gente falou de mais alguns ainda, né, Rony? Sim, exatamente. Além desses 5 benefícios principais, a gente ainda pode citar que o jejum pode ajudar a combater o estresse oxidativo e a inflamação celular, que são 2 coisas que acontecem dentro das células, principalmente devido a alguns alimentos, etc., envelhecimento. Prevenção de doenças cardíacas, uma possível prevenção do câncer, que ainda precisa ser estudada mais a fundo, mas provavelmente acontece também. A prevenção de doenças neurodegenerativas, como o próprio Alzheimer, que é aí uma coisa que vem andando bastante em foco ultimamente.
e até mesmo, o último benefício, Aumento da expectativa de vida. esse também precisa ser estudado um pouquinho mais a fundo, mas tem muitas evidências que pode acontecer também. Então, legal, tem esse monte de benefícios de jejum intermitente. Quem aqui já pratica jejum intermitente, já praticou, já tentou, já ouviu falar, responde eu aqui nos comentários. Boa noite, Cláudia. Quem já praticou, responde aqui nos comentários, diz o que já fez, conta um pouquinho aí que já praticou. Levanta a mão, diz eu. Bom, esse formato dessa live a gente quer falar um pouquinho, cerca de uns 15 minutos, né, incluindo os benefícios e os protocolos, e depois abrir mais uns 15 minutos para a pergunta de vocês, para a gente poder interagir um pouco e deixar isso daqui mais como uma conversa, né, e não só uma aula nossa aqui. Na verdade, a gente nem professor é, né? É verdade, é importante deixar claro aqui que a gente não é professor, a gente não é educador físico, nem nutricionista, nem médico, e a gente nem finge ser. A gente é só pessoas que gostam muito de estudar sobre a melhor informação disponível sobre a nossa saúde. A gente gosta muito de estudar e de passar um pouquinho do que a gente estuda para vocês. E olha só, tem bastante gente fazendo jejum, hein? A Aline Barros faz jejum, a Ana Maria, a Fábia, a Aline Barros adora, inclusive. A Rosemara também, a Mayra, ou Maíra, não sei. A Fábia faz 18/6, Luíse também faz. A Rosemara contou que está emagrecendo, a Sandra também faz, a Priscila também. Pô, muito legal, tô vendo que a maioria do pessoal aqui não é mais aquela galera do 3 em 3 horas, né? Que bom. A gente até postou um infográfico contando sobre o mito de comer de 3 em 3 horas essa semana. Infelizmente, muita gente se força a comer a cada 3 horas simplesmente de tanto ouvir isso na mídia, né? Isso vai totalmente contra esses inúmeros benefícios que a gente acabou de ver do jejum intermitente. E o pior é que não é necessário. Se você gosta de comer a cada 3 horas, tudo bem, mas não é necessário. Então vamos falar um pouquinho dos protocolos, Guilherme? Vamos sim. Aqui, o Igor e Natália falou que faz 16/8, são os protocolos que a gente vai falar hoje. A gente quer começar falando primeiro do Eat Stop Eat. Foi criado pelo Brad Pillow, né, um autor americano, pesquisador científico. E ele fala bastante desse protocolo porque é um jeito fácil de você conseguir emagrecer. Ele foca principalmente no emagrecimento, sem sofrimento. Porque é muito difícil, às vezes, você restringir as calorias e por causa da fome, do mau humor, das refeições pequenas, você acaba largando uma dieta. No caso do Brad Pillow, ele fala que você consegue reduzir as calorias de maneira bem efetiva, simplesmente não comendo em 2 dias da semana. Na verdade, não é que você não vai comer nada, é que você vai, por exemplo, numa segunda-feira, fazer as refeições normal e terminar com o seu jantar. Aí na terça-feira você não come mais nada até o jantar. Então você 24 horas de jejum. E na quarta volta a comer normal. Então o que você faz? Você eat, que você come na segunda, stop na terça, você não come por 24 horas, e eat novamente, come na quarta. Você come, para e come de novo. Fazendo isso 1 ou 2 vezes por semana, você consegue reduzir de maneira significativa as calorias que você ingere, sem precisar ficar contando, sem precisar ficar sofrendo, tendo que comer menos a cada refeição, porque as refeições que você efetivamente faz, você come normal. E além de colher alguns outros benefícios de jejum, que a gente já falou dos 10 benefícios agorinha. Muito bom. Bom, esse é para o primeiro jejum, realmente praticamente onde tudo começou, a literatura praticamente. Um obrigado para a Solange, que acabou de compartilhar o nosso vídeo, divulgando a informação para mais gente. Por favor, galera, quem puder compartilhar aí, até porque daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta, então pode ser interessante. Quem tem aquele amigo ou parente que se interessa pelo assunto, mas que tem dúvida, que depois fica perguntando para você, se quiser compartilhar, ele pode tirar as dúvidas ao vivo aqui com a gente. E ele não vai mais ter motivo para falar, nossa, mas você vai ficar sem tomar café da manhã, você vai desmaiar. Agora não vai ter mais esse problema. Bom, o segundo protocolo que a gente gostaria de destacar é o 16/8, que até bastante gente falou aqui nos comentários que faz. E particularmente é um dos protocolos que a gente mais gosta. Porque ele foi criado pelo Martin Berka, que é um nutricionista sueco, que a gente admira muito. Ele é autor do site Lean Gains, leangains.com, vale a pena conferir lá o site dele. Ele é bem científico. E a gente gosta desse protocolo de jejum por 2 motivos.
Por mais que dois, provavelmente, mas dois principais. Mas antes de falar os dois motivos, só queria agradecer aqui a Rosemara e a Fábia que compartilharam o vídeo também. Valeu, pessoal. Primeiro pela praticidade, porque, bom, por ser 16/8, a gente acaba pulando o café da manhã e fazendo almoço e jantar. E eventualmente um lanche da tarde, mas nem sempre. Então, a nossa manhã fica com mais tempo disponível para a gente fazer tarefas sem se preocupar com o café da manhã. Outra que nem sempre, muita gente nem tem apetite de manhã, então já ajuda também. O outro motivo é que você consegue colher inúmeros dos benefícios do jejum sem ter que ficar um dia inteiro sem comer, porque você almoça e janta. Então a janela de jejum não é tão grande, é só 16 horas, contra as 24 do Eat Stop Eat. Então você colhe os benefícios, não fica o dia inteiro sem comer e ainda tem a praticidade de não tomar o café da manhã. E um outro benefício dessa prática é que ele pode ser feito diariamente. A maioria dos praticantes que segue o protocolo Linguens opta por fazer esse protocolo todos os dias. Então você colhe os benefícios do jejum diariamente, com uma frequência muito superior do que você fizer só uma vez por semana, por exemplo. E esse protocolo também foi pensado principalmente naquelas pessoas que treinam. O Martin Berkhan também é um coach, ele tem passa treino para várias pessoas. É pensado em quem treina pesado, justamente porque você pode também treinar em jejum e fazer a primeira refeição logo após o treino, por exemplo, e aumentar os níveis de HGH, como a gente falou, que é um dos benefícios do jejum, né? Então você pode aumentar esses níveis de HGH um pouquinho nessas 16 horas da janela em jejum. E você aproveita os benefícios de melhorar a sensibilidade à insulina quando você for comer logo após o jejum. Então seu corpo vai estar respondendo melhor à secreção de insulina. Mas apesar de ser um protocolo pensado em quem treina, ele é muito bom para quem não treina também, pode colher todos os benefícios. Exatamente. Um terceiro protocolo que a gente aborda também... A gente pode falar rapidinho dos outros dois que tem no texto e terminar com o nosso, talvez. Ah, sim. Tem a dieta do guerreiro e qual outro que tem também? O Endo Marxismo. Ah, sim. Um outro protocolo, que é bem simplista, a gente não vai falar da dieta do guerreiro aqui, ela tem bastantes pontos controversos, ela não é baseada em ciência tão complexa, tão completa, com referências e estudos, como o caso do Linguens, que é o 16/8, e do Stop Eat, que é de 24 horas. A gente vai deixar esse ponto aqui para falar no texto. De maneira resumida, você praticamente não come por 20 horas e depois come por 4 horas. A Solange está falando que come depois de malhar e assim ela pode colher os benefícios que a gente mencionou, do HGH e da sensibilidade à insulina. Pode ficar tranquila, viu, Solange? Porque a gente mesmo faz isso e realmente a gente só colhe benefícios, não malefícios. E o outro protocolo que a gente acha interessante de mencionar também é o WHEN, que vem do inglês, When Hunger Naturally Ensues naturally, no caso, que quer dizer quando a fome chega naturalmente. Então, nesse protocolo, que não é um protocolo rígido como os outros, o Mark Sisson, basicamente, antes de fazer qualquer refeição, em vez de fazê-las por hábito, ele se pergunta, eu estou realmente com fome? Ou poderia ficar sem essa refeição? E aí ele só come quando o corpo dele realmente está pedindo comida. Então vamos supor, ele pode acordar numa manhã quente e sair para uma caminhada. Aí ele volta, ainda não está com fome, ele simplesmente não almoça. Aí chega no jantar, ele está com fome, ele come. Então ele vai às vezes no aeroporto, não tem nenhuma opção boa, ele tem um voo para pegar, vai poder comer daqui a umas 4, 5 horas, ele vai e não come. E come depois quando chega onde ele tem que chegar. Esse método é muito bom, porque você come de uma maneira bem intuitiva. Você não fica contando 16, 8 ou 24 horas, você não fica preocupado com o relógio. Mas ao mesmo tempo, a dificuldade dele é para quem está começando saber mesmo diferenciar a fome da vontade de comer. Porque muitas vezes a gente come por hábito, ou quando a gente acompanha outras pessoas, as pessoas chamam, vamos almoçar, vamos jantar. E nesse contexto você dificilmente conseguiria adaptar. Você fala, eu não estou com fome. Você chega para almoçar com as pessoas no restaurante e fica só olhando. Não é tão prático, tão adaptável à vida social quanto alguns outros mais rígidos. Mas também tem sua validade e é muito bom para você aprender a comer ouvindo e observando o seu próprio corpo. Pode ser difícil no começo para você entender, né? Se realmente está com fome psicológica, fome porque está no horário. Leva um tempinho talvez para adaptar. Aí, aqui o pessoal está falando do jeito que eles fazem jejum aqui. A gente já vai falar o jeito que a gente faz também. A Eliane faz jejum 5 vezes por semana de 16 horas.
E o Luiz Lavega faz jejum intermitente junto com a cetogênica. Muito bom. Ana Maria, a gente não entendeu muito bem sua pergunta. Se você puder repetir, a gente vai responder daqui a pouco na sessão de perguntas. A gente vai responder todas as perguntas aqui, a gente vai falar como a gente faz, que essa é uma pergunta que sempre fazem também. E daí, a gente vai abrir para as perguntas. Bom, legal que a gente conseguiu atingir 40 pessoas online agora há pouquinho. Vamos continuar compartilhando, gente. Quem sabe a gente não chega nos 50 aí. Bom, agora, para encerrar, antes das perguntas, a gente gostaria de falar a forma que a gente encontrou para fazer o nosso jejum intermitente. Ela é uma forma tudo junto e misturado, que a gente pensa que dá para colher bastante benefício dessas formas todas. Bom, basicamente, o que a gente faz é o 16/8 de segunda a sábado. A gente faz o Linguens, então pulando o café da manhã. Às vezes no sábado a gente quebra um pouquinho antes das 16 horas, mas tudo bem. Porque no sábado é o dia que a gente gosta de fazer o dia do lixo. Aí nesses dias de semana a gente basicamente come 2 refeições, de manhã e à noite. E de sábado mais refeições, é meio que, como é o dia do lixo, a gente não tem muitas regras. E de domingo, como a gente está mais cheio, porque no sábado fez o dia do lixo, então a gente prefere atrasar a primeira refeição e meio que acaba comendo só domingo à noite. Então a gente nesse dia acaba fazendo um jejum de 24 horas, que seria mais parecido com o Eat Stop Eat do Brad Pillow. A ideia desse jejum depois do dia do lixo é basicamente, são 2 na verdade. A primeira é colher os benefícios do dia do lixo, tanto os psicológicos, de ter uma folguinha na dieta, poder ter eventos mais sociais, às vezes poder até comer o bolo da avó ou degustar uma cerveja artesanal. Não é sempre que a gente faz isso, mas quando faz a gente gosta bastante. E um outro fator é no domingo ter esse jejum mais comprido. A gente tanto aproveita os benefícios do jejum intermitente, quanto aproveita o fato de que o excesso de calorias do sábado está sendo consumido no domingo, digamos assim, de maneira simplificada. Então a gente meio que controla os danos do excesso do dia do lixo com os benefícios do jejum. Então é uma faca aí de 2 gumes, não é essa expressão. É uma coisa muito boa por esses 2 motivos. E às vezes, durante a semana, a gente pode até fazer um outro jejum mais comprido também, se a fome não vier. Então já teria esse fator do Mark Sisson. Do Mark Sisson. Mas ele geralmente nos dias sem treino. Nos dias com treino a gente acaba comendo um pouquinho mais e acaba comendo de maneira mais estruturada. Então a base, se a gente for resumir, seria o framework, assim, a base é a estrutura do Linguens e a gente coloca um jejum mais comprido depois do dia do lixo ou em algum dia em que a fome não vier, a gente estiver muito ocupado. E não tiver treino. Bom, legal, gente. Acho que a gente já falou demais aqui. A gente tinha programado falar uns 15 minutos, falamos mais de 20. Então vamos abrir aqui. Muito obrigado para a Gi Arioshi, que compartilhou. Ela sempre acompanha a gente no Instagram. Muito legal, Gi. Obrigado. E vamos lá para as dúvidas então do pessoal. Ana Maria, a gente entendeu agora. A Ana Maria disse que ela se pergunta se está com fome ou não, se ela comeria algo que ela não gosta. Então, se ela comeria algo que ela não gosta, é porque ela está realmente com fome. Exato. Aí cada pessoa tem o seu alimento, né? Teve uma época que eu comia muito ovo cozido. Eu não sabia cozinhar muito bem, né? Fui aprendendo com o tempo. Eu sempre fazia ovo cozido. E aí eu acabei enjoando disso. Às vezes eu comia 5 ovos cozidos numa refeição. Então, hoje em dia até me pergunto, pra saber se estou com fome, eu comeria 5 ovos cozidos agora? E aí se a resposta for não, aí eu não como nada. Eu sei que eu não estou com uma fome real. Pô, legal, Aline. A gente vai sim fazer mais lives. A gente pensa em fazer 1 ou 2 por mês aí, começando com essa. Obrigado pelo feedback positivo. Então vamos lá, vamos às dúvidas. Teve a dúvida da... Deixa eu ver aqui, que ela perguntou se só podia ser com a dieta cetogênica. Isso aqui? A Juliana Reis. Não, isso aqui é da gente. Juliana Reis perguntou se jejum só com cetogênica. Não, na verdade não. Você pode fazer jejum com cetogênica, você pode fazer jejum com uma low carb menos restrita que a cetogênica. Pode até fazer jejum com uma dieta normal. Com a alimentação que você quiser. Com a alimentação porque que você quiser. É importante entender que o jejum não é uma dieta. Dieta é aquilo que você come. E o jejum não é o que você come, o jejum é quando você come. Então ele é uma estratégia alimentar que pode ser implementada com várias dietas. Porém, se você for numa dieta que tem muito carboidrato, muito açúcar, que deixa a sua insulina desregulada, que dá cravings, desejos por doces,
Então aí provavelmente vai ser mais difícil para você manter 8 ou 16 ou 24 horas em jejum. Não à toa as pessoas que não fazem uma dieta low carb estão comendo toda hora e com fome toda hora, porque elas têm uma alimentação que gera esse resultado para elas. Sobre a água com limão, o limão tem muito pouco carboidrato e dificilmente você vai consumir uma quantidade que vai te fazer muita diferença para o seu corpo, que vai tirar do jejum. Então, eu acho que não tira do jejum umas gotinhas de limão. O suco de um limão, meio limão espremido na água e tomado ao longo de algumas horas, não tem nenhum problema, a gente às vezes faz isso também. Durante o período de jejum, a gente até respondeu isso no texto de maneira bem completa, viu, Felipe Oliveira? O que a gente pode ingerir depende do tipo de jejum que você estiver adotando. A gente fala isso bem completinho no texto, senhortanquinho.com/protocolos, sobre a questão de jejum de insulina e jejum de caloria. Se você está num jejum de caloria, então você não ingere calorias, ou seja, você pode tomar líquidos como café, chá e água, mas sem adoçar, obviamente, sem colocar creme de leite, sem colocar manteiga, sem nada. Não pode ter nenhuma caloria ingerida. Já no jejum de insulina... Jejum de insulina, a ideia é não levar insulina. E então você pode comer alimentos que não levem insulina, que é basicamente gordura. Então o que as pessoas comem geralmente nesse período, elas podem adicionar creme de leite ou manteiga no seu café, ou podem mesmo tomar algum tipo de caldo de ossos, mas... para colher todos os benefícios do jejum, o ideal seria o jejum de calorias mesmo, no qual você toma apenas água, café e chá não adoçados. E de preferência evitando os adoçantes também, porque alguns adoçantes podem influenciar a insulina. Bom, enfim, tá lá no texto com mais detalhes, senão a gente vai se alongar muito nela. Vamos lá. A Karina quer saber, ela faz musculação de manhã com café preto e óleo de coco, depois da academia não come nada, mas tem muita fome durante o dia. Fecha o jejum ao meio-dia. Por que será? Bom, pode ser por causa da academia e do muito tempo sem comer. A gente, em dia de treino, quando a gente treina em jejum, depois do treino realmente bate bem mais fome estando em jejum. Não sei, isso daí talvez varie de pessoa para pessoa. Tem os padrões de alimentação, tem um hormônio também chamado grelina, que ele controla a fome, e ele é secretado de acordo com o horário que você come as refeições também. Tem uma referência disso lá no texto. Então, basicamente, seu corpo é treinado para sentir fome nos horários que você é treinado a se alimentar. Então, também pode ser um fator de hábito mesmo. Tem um fator biológico envolvido no hábito. A Tatiana está falando que jejum é detox natural. Com certeza, Tatiana. E a insulina dela está super controlada e não sente fome. Faz low carb. Caramba, que legal saber disso. Parabéns. O Felipe, eu acho que no texto você vai entender melhor essa questão de jejum de insulina e jejum de caloria, viu? E você pode fazer qual dos dois você quiser, pode alternar o dia que você quiser. Realmente, jejum você faz para você se sentir bem, você não devia ser um grande suplício, um grande sofrimento. Agora, você pode usar o de insulina, de caloria, apenas seja ciente que os benefícios e as próprias filosofias por trás são um pouco diferentes. Se não tiver caloria, Paty Silva, pode tomar. Geralmente esses chás de folhas não vão ter... Chá termogênico já é um termo meio complicado de se usar, né? Mas enfim. Mas um chá verde, por exemplo, os chás que são basicamente infusão de folhas na água quente, podem ser tomados, não tem problema. Agora, chá de caixinha, essas coisas, a gente teria que ver com mais detalhe, né? O que tem no rótulo, o que vai nesse produto exatamente. Agora, esses que são folha na água quente... Eu não consigo lembrar de nenhum agora que seja problema. Bom, quem tem diabetes para fazer jejum, a pergunta do Venâncio. Venâncio, essa questão é bem delicada, você precisa ver com o seu médico exatamente como funciona, ainda mais se você já está em medicamentos, desde metformina ou até mesmo injeções de insulina, tem que ver exatamente para poder adaptar as dosagens dos medicamentos com alteração na sua dieta, com alteração no período de alimentação. O médico canadense Dr. Jason Fung, ele acredita muito no potencial terapêutico dos jejuns mais longos para os diabéticos tipo 2, que pode ajudar a reverter sim, pode ajudar a ter mais sucesso no controle dessa doença. Porém, você tem que ver sempre com o seu médico, porque procedimentos terapêuticos têm que ser acompanhados por um profissional de saúde.
a Priscila quer saber como se adaptar melhor ao jejum 16/8, que ela está sentindo muita fome. Bom, no começo é um pouco mais normal você sentir fome, até porque você está vindo de uma alimentação que você come a cada 2, 3 horas. E fazer uma alimentação low carb pode ajudar, tendo mais gorduras, proteínas e fibras, que vão te deixar saciadas por mais tempo. E você pode começar com um jejum menor, por exemplo, de 14 horas no início, ou 12 horas, e depois ir tentando aumentar com o passar das semanas. O 16/8, um formato muito simples dele é simplesmente pular o café da manhã. Se você não consegue pular, um jeito fácil de começar com isso é atrasar ele em meia hora, por exemplo, e na semana seguinte mais meia hora, e na semana seguinte mais meia hora. Então, se você consegue 12 horas atualmente, em 8 semanas você vai conseguir 16, atrasando meia hora por semana, e não é uma transição tão difícil. Outra coisa que ajuda é beber bastante água. Café também é um supressor natural de apetite, então tomar uma xícara de café de manhã pode te ajudar a passar aquela fome que estiver batendo. São algumas estratégias aí que você vai aprendendo com os anos de jejum. A Eliane quer saber se a cápsula de cafeína que ela toma antes de academia quebra o jejum. Olha, Eliane, pela cafeína não quebra. Tem que ver exatamente qual que é o recipiente, né? Quer dizer, o que mais eles colocam nessa cápsula. Mas dificilmente vai quebrar o jejum. Uma cápsula deve ser pequena, pelo que eu imagino, e deve ter no máximo meio grama de qualquer coisa, desde talco, que às vezes é colocado, ou lectina de soja. É bem pouca coisa e não deve atrapalhar o seu jejum, nem a sua obtenção dos benefícios dele. Eliane, é uma forma também pular o jantar. Eu praticamente acho mais difícil não comer nada depois da última refeição do que não comer nada antes da primeira. Mas isso daí com certeza é questão de costume e preferência. É uma estratégia super válida pular o jantar também. Pessoal, mais alguma pergunta? Estou vendo aqui que a Marisa Henriques compartilhou nosso vídeo também. Muito obrigado, Marisa. Cristina quer saber se pode limão na água e comprimido de chia. Quebra o jejum. O limão na água a gente já falou que dificilmente vai quebrar o jejum, não é isso? Isso. A gente mencionou que um limão ou meio limão espremido na água e tomado ao longo do tempo não deve atrapalhar, não. Comprimido de chia eu não conheço. Bom, basicamente serve aquela regra. Se você olhar e não tem calorias, basicamente pode. Só isso. A regra é que você, na dúvida, você pode usar isso. A Larinha tá vendo a gente lá de Cabo Verde. Boa noite, Lara. Mas deve ter pergunta mais antiga. Mas não sei se o pessoal tá online, né? Não sei se a Rosemara agradeceu. Obrigado, Rosemara. A Aline falou que faz low carb e o jejum rola muito naturalmente para ela. A refeição é às 20, depois só o almoço das 3, sem sofrimento. Sente melhor, sente muito bem, concentrado e leve. Caramba, Aline, que legal. Essa é a ideia do jejum mesmo. Por isso que a gente gosta tanto de difundir essa prática. Porque ela tem muitos benefícios e a gente, além de colher os benefícios de saúde, ainda se sente bem fazendo. É muito legal mesmo um relato que nem o seu, para validar que ainda mais gente colhe essa mesma sensação de bem-estar. A Nininha tem uma pergunta boa que é sobre a questão do adoçante no café, né? Ou no chá, enfim. Adoçante é uma questão um pouquinho complicada. Se for um adoçante com calorias ou com carboidratos, como por exemplo o xilitol, não pode. Tá? Se for adoçantes sem calorias e sem carboidratos, como sucralose ou stevia, aí talvez seja um pouco mais permitido, mas pode ser que eles tenham algum tipo de efeito na insulina. Por outro lado, você não vai ter nenhum tipo de açúcar na corrente sanguínea, então é uma questão bem complicada. Algumas pessoas defendem que pode adoçante sem calorias, outras pessoas defendem que não pode. Então, como regra prática, a gente aconselha que você conseguir, que você se treine para conseguir viver sem o adoçante. Até porque, se você for reduzindo, por exemplo, de 10 gotas de adoçante nessa semana para 9 na próxima, para 8 na próxima, em 10 semanas, 12 semanas, 3 meses, você vai estar tomando café sem adoçante. E quando você começar a tomar café sem adoçante, você não vai conseguir voltar. Por outro lado, é claro que é melhor você fazer o jejum tomando adoçante do que não fazer jejum nenhum. Também tem esse outro lado da moeda. Os remédios depende, Salete, possivelmente não. Se não for lotado, dificilmente o comprimido vai ter caloria suficiente para fazer muito estrago no seu jejum. Que legal. A Aline aproveitou a ocasião aqui
para dar parabéns pelas receitas que a gente posta, que ajudou muito no processo de emagrecimento e adaptação no início da vida low carb. Ela emagreceu 24 quilos, caramba, Aline, que legal. Parabéns, Aline. Ganhou até da gente. E, pessoal, se vocês tiverem mais dúvida, a gente vai encerrar, acho que agora a live. Só que tem os 2 textos completos, que a gente vai deixar os links aqui nos comentários sobre jejum. Um texto que a gente explica o que é jejum e o texto que a gente apresenta os protocolos, jejum de insulina, jejum de caloria. E em ambos os textos tem a seção de comentários, que vocês podem deixar as perguntas lá, que a gente lê e responde pessoalmente a cada pergunta desses textos. Ou mesmo aqui na página, depois a gente vai continuar respondendo os comentários escritos. É isso aí. O comentário no site às vezes demora um pouquinho para a gente responder, porque eles são moderados. A gente teve que colocar isso porque estava vindo muito vírus, colocando lá no site, colocando aquelas coisas lá, receba dinheiro em casa, aumente seu pênis, aquelas coisas. Então a gente teve que tirar o comentário aberto, né? A gente modera agora, mas a gente sempre responde. E é legal porque às vezes a sua dúvida é de alguém que já esteve lá e já deixou comentário, então você lendo os comentários pode aprender com a dúvida das outras pessoas também. Juliana, obrigado pelos parabéns. E a gente vai fazer sim, vai investir mais nesse formato aí esse ano. O Venâncio tem uma pergunta boa, pergunta pra gente encerrar aqui. A pergunta dele sumiu da tela. Aqui. Tá. O Venâncio quer saber se o JI, além dos benefícios que a gente falou, faz obrigatoriamente emagrecer. E se emagrecer não for objetivo, mas sim manter ou ganhar massa muscular? Então, não faz obrigatoriamente emagrecer. Seu corpo tem um set point de peso. Eu, por exemplo, estou com 60 quilos, eu não emagreço em jejum, pelo contrário. Fazendo jejum e com uma alimentação focada para hipertrofia, o jejum pode te ajudar na hipertrofia, como a gente falou, por causa do aumento de HGH, melhora na insulina, que melhora o particionamento dos nutrientes, pode ajudar você a ganhar músculos. E ajuda também a você que estiver comendo por exemplo, um excesso de calorias, um superávit calórico, para poder construir massa muscular. O jejum pode ajudar nesse particionamento para a menor parte dessas calorias virarem gordura. E esse é aproveitado mais eficientemente. Então você pode ganhar massa muscular engordando menos. Uma dica é ler o leangains.com do Martin Berkhan, como a gente citou, que é um blog todo dedicado a esse ponto de hipertrofia com jejum. Um programa legal que fala um pouco desse jejum e de poder hipertrofiar é o programa Fixarado. A gente vai deixar o link aqui para vocês conhecerem aqui na descrição. Um programa que a gente comprou uma vez e até mostrou no vídeo o que vem. Então é bem bacana para quem está interessado em aliar hipertrofia com jejum intermitente. Estou deixando aqui no comentário agora. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, a gente ficou bem feliz, teve bastante gente aqui. Obrigado, Rosemara. Obrigado, Nininha. Ficou bem feliz com a participação, né? Sim, gostamos muito. Foi muito legal essa nossa primeira experiência. A gente já fez uma live com o Teco. Foi no YouTube. Mas essa é a nossa primeira live de Facebook e primeira live só a gente também. E a gente gostou tanto aí da participação de vocês e dos comentários, dos likes, dos compartilhamentos, dos coraçõezinhos que aparecem aqui na tela agora. Super bacana ver isso. E com certeza, graças a vocês, a gente vai fazer isso mais vezes aqui no Facebook. Certeza. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto aí, mas provavelmente até o final de fevereiro, comecinho de março, vai ter mais uma live aí pra vocês. É isso aí, pessoal. Se quiserem deixar mais dúvida, tem lá nos 2 textos. Eu vou deixar os links aqui nos comentários também. E a gente vai se falando, tanto pelo nosso e-mail, continua sempre aberto. A nossa página aqui no Facebook, a gente tem o Instagram também, o YouTube. A gente está sempre aberto para falar com vocês, sempre bater um papo bacana aí sobre saúde, estilo de vida e uma vida mais saudável e melhor. Isso aí. Kátia, no texto que a gente vai deixar, fala direitinho como começar, não se preocupa. Então, um abração, gente. Boa noite para vocês. E não deixem de continuar nos acompanhando. É isso aí. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Se você gostou desse vídeo, tem 3 passos simples para fazer agora. Primeiro, curta este vídeo. Depois, assine o nosso canal clicando no nosso logo que está aparecendo agora na sua tela. E depois, assista um dos 2 vídeos que selecionamos para você. Aposto que você vai gostar muito. Um forte abraço.